Vontade do Caos capítulo 329, cap 328, 2 semanas de viagem por Vantum. Desde que entrei para este grupo, trabalhei mais do que nunca em minha vida, mas tenho trabalhando sem ter que me preocupar com dinheiro ou vender as coisas que criei. Além de sempre ter os melhores materiais para trabalhar, também não tenho ninguém me apressando, o que me dá tempo para fazer um trabalho bem feito. Posso sentir minhas técnicas e habilidades de forjamento cada vez melhores. Desde que cheguei na serra, passei muitas noites sem dormir por excesso de trabalho, mas tive muita ajuda de orcs e ogros que parecem estar interessados em forjar. Com o povo da aldeia ao redor era muito divertido forjar cercado de pessoas sérias em seu trabalho. Além da bebida que os orcs faziam era muito boa, todos eram excelentes parceiros de bebida. Infelizmente, por causa do trabalho, eu não tinha muito tempo para minha esposa, que estava passando por dificuldades semelhantes às minhas. A única vez que nos víamos era na hora de dormir. Uma coisa eu tenho certeza, é que minha esposa está gostando muito mais do que eu. Com tantas raças diferentes, ela pode fazer muito mais tipos de roupas diferentes do que qualquer outro costureiro. Além da habilidade que ela tem para produzir seus próprios fios, e também a possibilidade de usar linhas aracne em seu trabalho, o deixa muito feliz. Uma coisa que minha esposa sempre me diz é que as falas do mestre são muito melhores do que as de qualquer outra pessoa. Ela diz que nunca trabalhou com nada tão incrível. O mestre também não parece se importar em dar aquela fala para ela, mas ela não gosta de usar algo tão precioso desnecessariamente. Neste momento estou bebendo em volta de uma mesa onde estamos eu, minha esposa, 2 aracnes, 3 orcs e 2 ogros. Todo mundo desmaiou depois de horas bebendo. Eles nunca vão vencer um anão quando se trata de resistência ao álcool. Beber álcool está no meu sangue. Minha esposa pode ser uma rúnica, mas ela tem o espírito dos anões. Eu esperava mais dos orcs, como as pessoas que fazem uma bebida tão boa ficam bêbadas apenas por algumas horas de bebida. Tânia, eu não sei, isso é normal. A pessoa estranha na verdade é você. Lembra como os outros anões reagiam em competições de bebida sempre que perdiam para você? Todo mundo sempre pensou que um rúnico não poderia vencer um anão quando se tratava de bebida. Eles tiveram o que mereciam. Tânia, foi quando estávamos empatados em um desses concursos que percebi o quanto gostei de você pela primeira vez. Você sempre foi muito lento para descobrir as coisas. Eu só entrei nesses concursos por sua causa, mas você só prestou atenção em mim quando eu ganhei. Tânia, naquela época eu estava muito focado no meu treinamento como ferreiro. Quando não estava treinando, estava bebendo e vice-versa. Eu sei, foi essa seriedade no que você gostou que me fez me apaixonar por você, seu idiota. Tânia e eu bebemos outra caneca cheia antes de eu pegar o último barril e ver que está vazio. Parece que a festa acabou. Sim, eu vou ligar para Alice, Leo e Nolan mais tarde para ajudar a levar essas pessoas para um lugar mais confortável para dormir. Tânia, não precisa se preocupar. Alice aparece aqui a cada hora para verificar tudo. Só precisamos esperar ela chegar. Isso significa que podemos relaxar enquanto isso. Tânia, sim. Ter um dia de descanso é realmente uma ótima maneira de recarregar. Diz a pessoa que precisou ser arrastada para fora do local de trabalho para descansar. Tânia, você também foi arrastado para fora por Freya. Eu estava muito empolgado com os designs de roupas de combate que o mestre estava sugerindo. Samira também estava muito empolgada. Tânia, você será capaz de criar o que eles pediram? Eu Saris pediu coisas muito complicadas. Pedi ajuda ao Rakan na construção dos círculos mágicos e como íamos adicionar isso à roupa. Ele parecia muito animado quando viu minha habilidade. Ele agora deve estar criando os círculos mágicos em cima dos desenhos feitos. Tânia, vou ter que pedir a Lyra alguns reagentes baseados em núcleos de monstros e tintas especiais para essas roupas. Farei o meu melhor desta vez. Tânia, ouvi dizer que temos 2 semanas até chegarmos ao local onde o plano será colocado em ação. Então tente terminar seu trabalho logo para voltar aos treinos. Como está indo a construção da lança de Jade? Tânia, complicado. Foi mais difícil do que eu esperava, mas finalmente terminei o design e escolha dos materiais. Também terei que falar com a Lyra mais tarde. Estava conversando com Erika sobre algo que queria usar na lança quando Ivan me arrastou para fora. Lyra também está trabalhando muito. Eles a obrigaram a fazer uma pausa forçada também. Tânia, claro. Lyra não teve o mesmo nível de ajuda que nós em seu trabalho. Agora ela pode ter alguns assistentes,
Mas isso ainda não compensa as semanas sem dormir que ela trabalhou escondida. O mestre disse que eu deveria tirar um dia por semana de folga. Você acha que pode fazer isso? Tânia, se houver cerveja por perto, sim. Mas não consigo. Mesmo agora não consigo parar de pensar em como vou criar essas roupas. Tânia, então acho que podemos ir para um lugar mais tranquilo para que eu possa te ajudar a esquecer seu trabalho. Parece uma proposta difícil de recusar. Tânia, eu puxo minha esposa em meus braços e a carrego em meus braços para o nosso quarto. Traço Povérica. Eu estava na biblioteca com Rakan. Já estava escuro e os outros magos voltaram para suas barracas no acampamento improvisado. Tenho ajudado os novos magos e Rakan a entender mais sobre os livros que temos aqui. Também queria discutir com Rakan como ele gostaria que fosse um local de estudo para magos. O mestre está aceitando sugestões sobre o que cada um vai precisar antes de construir a cidade, para que você possa anotar o que quer dar a ele depois. Depois de ver a quantidade colossal de livros que temos, também pensando que o número poderia crescer mais com o tempo, seria melhor construir uma grande biblioteca agora. Rakan, o mestre Zenos também queria que eu ensinasse, além de liderar e guiar os outros magos. Rakan, para isso, precisaríamos de uma estrutura como a Guilda dos Magos. Também seria bom construí-la perto da biblioteca, assim a pesquisa será mais fácil. Rakan, você pode pensar sobre isso. Por enquanto, vai demorar um pouco antes de começarmos a fazer qualquer coisa. Precisamos encontrar aquele homem chamado Leonardo I. Parece que ele está preso no porão da mansão do Duque nesta cidade. Pelo que sabemos, ele é um vampiro. Rakan, ouvi dizer que você está ajudando a Tânia a criar a roupa de combate que ela está criando. Sim, muitos anos atrás eu pensei em uma maneira de criar um manto mágico usando fios de tecido para criar círculos mágicos, mas o nível de dificuldade era muito alto. Essa técnica precisava de um nível de controle de linha e uma técnica de costura muito precisa. Rakan, tive que abandonar a pesquisa porque não estava dando resultado, mas com a habilidade da Tânia com certeza posso criar esse tipo de traje de combate. Rakan, além disso, descobri que o mestre pode criar linhas com alta condutividade de mana. O mestre pode até misturar elementos nas linhas. Então podemos, em teoria, criar qualquer tipo de traje de combate de alto nível. Rakan, você parece muito animado. Já faz mais de 20 anos desde que pesquisei algo que realmente gostei. Agora estou me sentindo da mesma forma que quando era mais jovem e comecei a pesquisar magia. Nunca pensei que me sentiria assim novamente. Rakan, parece que o Rakan está se adaptando mais rápido do que esperava. Acho que tudo vai ficar bem daqui para frente. Traço Pósenos, há muitas coisas para resolver ao mesmo tempo, mas acho que está tudo em ordem. Acho que posso deixar tudo do jeito que está até chegarmos ao Reino Macari. Já estamos no caminho, mas vai demorar um pouco para chegar lá. Vou aproveitar esse tempo para treinar também. Quem sabe eu vou falar com Elsaris para ela me treinar também. Eu tenho muitas habilidades úteis para planos como esse, mas não estou acostumado a usá-las. Vou treinar essas habilidades durante o tempo que tenho. Vou começar amanhã de manhã. Agora só quero aproveitar meu banho nessa banheira do tamanho de uma piscina. Você está muito relaxado, mestre. Layla, agora tudo está no caminho certo. Não tenho mais nada a fazer até chegarmos ao nosso destino. Vou aproveitar esse tempo para treinar também, mas só começarei amanhã. Estou morrendo de vontade de chegar lá em breve. Estou feliz que você me incluiu no plano desta vez. Layla, mas você precisa fazer algum treinamento também. Seus ataques são muito chamativos. Use esse tempo para aprender mais ataques usando o elemento Dark. Nyx me disse a mesma coisa, mas a verdade é que esse elemento é mais difícil de controlar, então não uso com frequência. Layla, mas você usou muito o elemento das trevas quando estava criando este berço das fadas. Isso foi diferente. Eu não estava lançando um feitiço, estava usando mana diretamente ao meu redor. Layla, então por que você não pede alguns conselhos a Nyx? Ela parece ser capaz de lidar bem com esse elemento, mas ela é um espírito. Ela não poderá ajudar. Layla, não estou dizendo para aprender técnicas com Nyx, estou dizendo para aprender mais sobre o próprio elemento. Se você fizer isso, talvez possa controlá-lo melhor. Layla se joga na água e fica flutuando. Ela fica em silêncio por um tempo, antes de se levantar e voar para deitar na minha cabeça. Vou tentar fazer como você disse,
Já estou irritado que este é o único elemento que estou tendo dificuldade em aprender a controlar. Layla, Nix não precisa mais ficar do lado de fora para nos levar aonde queremos ir. Então você pode passar seu tempo com ela para treinar também. Falarei com ela amanhã. Obrigado pelo conselho, mestre. Layla, Vontade do Caos capítulo 330, cap 329. Tarde demais vampiros subordinado povo. Eu sou um vampiro sem linhagem, então sou muito mais vulnerável à luz do sol e prata. Fraquezas com as quais vampiros com linhagens puras não precisam se preocupar tanto. Eu era um humano que era um general de um reino que deixou de existir há 200 anos. Associei-me aos vampiros porque tinha medo da morte. Queria poder viver para sempre e depois de ajudar os vampiros por anos, finalmente consegui tornar-me um. Mas na época eu não entendia como funcionava a hierarquia dos vampiros. Entre os vampiros, aqueles sem linha de sangue são iguais aos escravos, então não tenho direitos, nem mesmo tenho um leve traço de linhagem em meu corpo. Tudo o que posso fazer é trabalhar para aqueles que têm uma linhagem pura na esperança de ser recompensado um dia com um traço de sua linhagem, mesmo que não seja puro. Só isso me daria muito mais poder e potencial do que já tenho. Neste momento sou guarda na mansão de um duque do reino Macari. A pessoa que me transformou em vampiro morreu há muito tempo nas mãos dos crentes de Bald. Sem ajuda eu não conseguiria sobreviver. Então eu procurei outros vampiros na mesma situação que eu para me proteger. Quando vampiros do continente demônio chegaram eles nos prometeram que nos receberiam como seus servos. Então nós que não fazíamos parte de nenhuma família vampira aceitamos. Agora somos todos empregados, servos e guardas dessas famílias de vampiros. Não gosto do trabalho que faço, mas com nossa força não podemos dizer nada sobre isso. Pelo menos trabalhando para eles não preciso esconder do jeito que eu fazia, além de termos itens que nos protegem da luz do sol. Nós vampiros sem linha de sangue nos tornamos mais fortes por estar perto de vampiros com linha de sangue, assim como ter a oportunidade de obter uma linha de sangue. Então mesmo que eu não goste de ser um mero guarda, ainda estou disposto a fazer este trabalho. Eu até tenho a chance de estar perto de uma matriarca vampira. Ela é a esposa do duque que é seu primeiro filho. Ela se mantém escondida deixando todas as questões políticas nas mãos do duque enquanto ela cuida das coisas que estamos fazendo escondidas da população deste lugar. Estou guardando a porta da frente no final da tarde, mas logo terei que trocar com os guardas dentro da mansão durante a noite. Eu acho que antes do meu turno eu vou pegar uma bebida. Você não foi proibido de comer por 3 dias. Guarda, já se passaram 2 dias. Estou com fome. Enquanto passávamos pela cidade escoltando a carruagem do duque, quase me enlouqueci quando vi toda aquela gente ali perto, tanta gente com sangue delicioso. Você foi punido por matar um dos prisioneiros. Você sabe que não podemos sequestrar pessoas com muita frequência ou eles começarão a suspeitar. Guarda, isso foi um acidente. Eu não tinha como saber que outras 2 pessoas já haviam bebido o sangue dela. Pare de falar. É hora de negociar com esses dentro. Os sós já estão definidos. Empregada, enquanto estamos conversando com outro guarda, uma das empregadas vem nos avisar sobre a mudança de turno, então entro na mansão passando por aqueles que estão indo para onde estávamos. O trabalho de guarda dentro da mansão é mais cansativo já que temos que ficar acordados a noite toda dando voltas andando, não sei por que se incomodar com isso. Com nossos sentidos é impossível perder alguém se estiver por perto. Essa mansão é muito grande. Deve haver mais 15 guardas como eu lá dentro, uns 30 lá fora e o número de empregadas é mais de 40. Se alguém realmente tentasse entrar aqui só posso dizer que deu azar, ele ou ela se tornaria mais uma fonte de sangue para nos alimentar. Infelizmente só um idiota faria isso na residência de um duque. 4 horas depois. Sinto que esta noite está muito estranha. Tudo está mais calmo do que o habitual, mas fora esta sensação de estranheza não vi nada de errado. Hoje está mais calmo do que o normal. Todos devem estar em seus quartos. Pelo que eu vi a matriarca está com um grupo de homens na sala e não disse a ninguém para interrompê-la. Você sabe o quão decidida ela é quando se trata de matar. Então acho que todos preferem ir dormir para que não interfiram em um problema desnecessário. Guarda, talvez seja isso, mas apenas no caso. Vamos verificar os aposentos dos empregados. Tudo bem, nós não temos muito o que fazer de qualquer maneira. Guarda, eu e esse outro guarda caminhamos para o lado de fora da mansão nos fundos.
Onde fica o banheiro dos empregados? Então começo a olhar um cômodo de cada vez, mas percebo que todos os cômodos que olho estão vazios. Algo está definitivamente errado. Todos os quartos estão vazios. Não apenas os quartos, eu percebi, mas no caminho para cá não vimos nenhum guarda. Guarda! Corremos para fora e olhamos ao redor, realmente não havia mais ninguém lá fora. Vá avisar as outras casas, eu vou correr para o Duque. Certo. Guarda! Assim que ele começar a sair correndo do terreno da mansão, pedi que ele fosse avisar os que estão nas mansões nobres e no escritório do governo. Quando eu estava prestes a começar a correr em direção à mansão, vejo o guarda que estava comigo até agora bater em algo e voar de volta para mim. Droga! Uma barreira! Estamos sob ataque. Esqueça o Duque. Vamos atrás da matriarca. Começamos a correr de volta para a mansão. No caminho notamos que não encontramos mais guardas. Corremos até o terceiro andar parando em frente a grandes portas brancas decoradas com prata. Este é o quarto da matriarca. Respiro fundo para criar coragem. Depois abro as portas para que a matriarca saiba o que está acontecendo. Mas o que vejo me surpreende. O quarto está sem nenhuma luz além do luar que entra pela janela. Um humano não seria capaz de ver nada neste escuro, mas um vampiro como eu pode ver mesmo em um quarto tão escuro. Dentro do quarto havia um ser completamente vestido de preto em pé na cama da matriarca. Notei 5 corpos de homens deitados na cama, mas o mais importante era que a matriarca estava sendo segurada pelo pescoço por aquela pessoa enquanto ele levantava levemente a máscara e mordeu seu pescoço. Solte ela! Eu desembainho minha espada e corro em direção ao inimigo enquanto o guarda ao meu lado lança 2 punhais no inimigo, mas nesse momento um par de asas sai das costas da pessoa de preto. As asas abraçam a matriarca enquanto bloqueiam os punhais e impedem minha espada, então uma das asas me atinge me jogando na parede. Esse golpe foi tão forte que a parede, assim como meus ossos, se quebraram. Quando olhei para o inimigo vi outro guarda sendo agarrado por tentáculos saindo de sua própria sombra. Então o vejo tentando tirar algo do pescoço, mas no momento seguinte, sua cabeça se separa do resto do corpo. Estou surpreso ao ver os tentáculos das sombras puxarem o corpo para a sombra. Quando me viro para o inimigo posso ouvir a voz fraca da matriarca. Me larga. Não quero morrer. Tenho menos de 100 anos. Pare. Matriarca. O inimigo não para só porque a matriarca está imolada pela vida. Logo vejo ela nem conseguindo falar. Eu ia tentar correr, mas aí noto uma linha muito pegajosa grudando no meu corpo. Enquanto isso, eu também noto o inimigo deixando morder o corpo inconsciente da matriarca. Então ele olha para ela. Tarde demais para implorar pela vida. Então ele aumentou seu aperto em seu pescoço esmagando ao mesmo tempo em que destruiu seu pescoço fazendo com que sua cabeça caísse no chão. Traço matriarca PV. Há alguns minutos atrás eu sou um vampiro há menos de 100 anos. Antes disso eu era um demônio. Quando viemos para este continente para colocar nosso plano em ação, pensei que poderia me divertir. Eu fiz os vampiros sem sangue deste continente se tornarem nossos servos junto com outros do meu grupo. As próximas décadas foram maravilhosas. Eu podia comer o quanto quisesse, bastava criar o maior número de criminosos possível. Depois disso, eu poderia prendê-los para dizer que foram executados enquanto eu realmente os usava como aperitivo. Hoje eu estava muito feliz porque depois de semanas eu finalmente consegui que os 5 aventureiros mais famosos da cidade se endividassem tanto que eles foram forçados a se tornarem escravos por dívida. Tudo para que eu pudesse comprá-los por diversão. Os 5 eram muito fofos, então os levei para o meu quarto para me divertir. Depois que cansei de brincar com eles e fiquei com fome acabei matando eles sem perceber no calor do momento. No meu momento de distração uma linha luminosa envolveu meu corpo queimando minha pele, então senti alguém segurar meu pescoço por trás. Quando pensei que estava em perigo 2 guardas tentam me defender, mas antes de fazerem qualquer coisa sinto uma mordida às minhas costas. Meu pescoço. Senti que ele estava bebendo meu sangue com grande velocidade, mas também senti que algo estava entrando no meu corpo. Me senti mais pesado e mais rígido. Nesse momento vejo os 2 guardas correndo em um ataque desesperado, mas foram derrotados muito rapidamente. Tentei implorar por minha vida, mas essa pessoa não parou até sugar todo o meu sangue. Por isso eu estava tão fraco que não conseguia me mexer. Além disso, senti meu corpo completamente rígido. Naquele momento eu já estava morrendo, mas ainda ouvi parte da frase do inimigo. Tarde demais.
Vontade do Caos capítulo 331, cap 330, primeira missão de Jade por Jade. Meu treino com a Beatriz foi horrível. Na primeira semana ela me fazia esconder o tempo todo, e toda vez que ela me encontrava me dava um sermão sobre tudo o que eu tinha feito de errado. Depois me levava para a Erika para servir de gol nos seus estudos de maldição. Lembrar o que aquele demônio estava investigando faz um arrepio percorrer minha espinha. Para não voltar a ser alvo dos experimentos da Erika, dei o meu melhor na minha formação e sempre pedi conselhos a Beatriz. Até aprendi algumas habilidades para ajudar a me esconder, por isso melhorei muito. Mas a Beatriz sempre conseguiu me encontrar pelo resto da semana e me manda pra Erika. Aquela pessoa sem coração me mandava pra aquele demônio toda vez. Desde o início da segunda semana a Beatriz começou a me ensinar técnicas de assassinato. Ela começou a me ensinar sobre os corpos das pessoas para eu identificar os lugares que eu tenho que acertar. Mas era muito difícil para mim entender. Então ela só me ensinou 3 lugares para it, que são cabeça, pescoço e coração. Depois disso ela começou a me ensinar técnicas de assassinato desarmado. Como eu era um usuário de lanças eu não sabia usar adagas muito bem. Era muito difícil me acostumar com a diferença no comprimento das armas. Então continuei aprendendo maneiras de usar minhas garras para o assassinato ou usando minha cauda discretamente para capturar o alvo. Os últimos 3 dias foram de treinamento prático onde tive que travar batalhas furtivas na floresta contra a Beatriz. Perdi todas as batalhas, mas Beatriz me elogiou muito pela minha rápida melhora durante os treinos. Ela disse que aprendi mais rápido nos treinos do que com seu ensino de outras maneiras. Infelizmente a lança que Anton estava fazendo para mim ainda não estava pronta, mas tudo bem desde que pelo menos aprendi a usar os venenos que o mestre me deu. Meu treinamento com a Beatriz foi muito focado nisso. Quando chegamos na cidade onde íamos começar o plano, o mestre disse que ele ficaria encarregado da mansão do Duque onde estão os 2 inimigos mais problemáticos. Eu estava encarregado de cuidar do prédio do governo. Haveria apenas 30 inimigos lá. Comparado a outros lugares esse eu tinha menos. Mas fiquei feliz com isso pois estava nervoso por não saber se ia conseguir. A pedido do mestre, Lyra e Irina fizeram cristais mágicos com poderosos feitiços de barreira invisível. Devemos usar isso no início da operação para não deixar ninguém escapar. Irina me deu 2 moedas de cristal que eu deveria usar para ativar a barreira. Saí para minha missão vestindo uma roupa preta que ficou colada ao meu corpo. Essa roupa era muito confortável e também me fez sentir mais rápido ao usá-la. Na cidade fui pelos becos até chegar ao meu destino. Fiquei em cima do telhado para ativar a barreira mágica fazendo uma leve onda de mana diluindo nos arredores sem deixar rastro. Depois disso entrei por uma janela e comecei a me movimentar pelo local do jeito que a Beatriz me ensinou. Sinto que estava sendo mais fácil do que quando eu estava treinando. Talvez seja por causa dessa roupa de combate já que disseram que tinha magia oculta nessa roupa. Foi-me dito que todas as pessoas neste prédio são vampiros e também existem 2 demônios. Eles disseram que até os guardas e empregadas são inimigos. Então enquanto eu estava escondido em um canto escuro atrás de uma estátua eu esperei até que 2 empregadas chegassem perto e agarrei seus pescoços. Evitei me machucar, pois eles avisaram que os vampiros são muito sensíveis ao cheiro de sangue. Então usei minha força superior para quebrar seus pescoços, mas eles ainda estavam vivos. Então eu forcei um beijo em suas bocas para derramar meu veneno neles. Em segundos seus olhos escureceram e morreram. Foi Beatriz quem me deu esse conselho que foi muito útil agora. Uma vez que eles estavam mortos eu guardei os cadáveres em um item de armazenamento. Então continuei me movendo para me livrar dos outros inimigos. Eu vi 5 pessoas comendo em uma sala. Então usei minhas garras para me mover pelo teto escuro. De cima do teto, uso o veneno mais mortal que tenho para pingar na comida enquanto eles estão distraídos conversando. Assim que vejo os 5 caindo fracamente no chão mas ainda vivos, percebo que matar vampiros realmente é difícil. É preciso um pouco da minha energia para criar uma grande quantidade de veneno em um copo que eu tinha por perto. Então faço os 5 beberem até que todos estejam mortos e guardo seus corpos também antes de continuar minha busca. Como eu estava passando por um corredor vi outro guarda se aproximar. Entrei em uma sala vazia e deixei a porta fechada. Assim que o guarda passou ele olhou para dentro da sala e então eu me enrolei com meu rabo puxando ele para dentro antes que ele pudesse gritar eu cubro sua boca com a minha quando meu veneno matou ele guardou seu corpo também. Assim fico andando pelo local matando todo mundo até que restem apenas 2 homens no escritório no alto do prédio.
Suas mesas estão longe da porta e da janela. Não consigo chegar perto dos dois ao mesmo tempo. Uma grande janela dá para a porta. As duas mesas dos homens estão nas paredes do lado direito e a outra no pano da esquerda. Estão de frente uma para a outra. Então eu uso meu hálito venenoso para criar um gás que passa por baixo da porta. Aprendi a fazer isso sozinho treinando contra a Beatriz, mas daquela vez usei gás paralisante. Agora estou usando uma mistura de vários venenos. Aprenda a controlar a quantidade de névoa venenosa que eu soltei da minha boca. Foi difícil, pois o normal é fazer uma grande quantidade e espalhar para frente, mas isso não seria útil agora e me faria descobrir. Depois de alguns minutos ouvi duas batidas e entrei. Os dois estavam deitados em cima de suas mesas. Quando me aproximei de um, ele agarrou meu braço enquanto o outro pulou em mim com uma adaga. Sorriu e dou um passo à frente para morder o que me segura. Derramo uma grande quantidade de veneno paralisante nele enquanto transforma meu corpo de volta à forma de lama e uso meu rabo para prender esse idiota. Quando olho para o que estava mordendo quem já estava dormindo por um tempo, o veneno de sono que eu também usei, me viro para ver o outro que havia se transformado. Sua pele estava vermelha. Dois pequenos chifres brancos estavam em sua cabeça. Seus olhos eram dourados e ele tinha crescido uma cabeça mais alta. Eu podia me sentir empurrando com mais força do que antes, mas ainda não era o suficiente para me soltar. Então estendi a mão para morder seu ombro, derramando uma grande quantidade de veneno paralisante adormecido antes de derrubá-lo no chão. Parece que ainda tenho muito a aprender. Não percebi que eles estavam fingindo. Não posso falar isso para Beatriz. Ela vai se irritar e me obrigar a treinar mais ou até me mandar para a Erika de novo. Não adianta, Jade. Eu já sei o que aconteceu. Agora volte e traga esses dois com você. Nira. Porque eu não sabia que você ia me vigiar. Você não achou que mestre o enviaria desprotegido em sua primeira missão, achou? Nira. Eu me viro para a janela que ainda estava fechada vendo um corvo preto passando pela janela fechada e pousando em uma mesa. Então uma voz familiar sai da boca do corvo. Volte logo, mas não se esqueça de se livrar dos dois guardas que guardam a entrada. Nira. Eu não esqueci, eu estava guardando-os para o final. Eu esqueci deles. Feliz que ela me lembrou. Você sabe como eu saio da barreira? Você esqueceu que tem o cristal mágico? Tudo o que você precisa fazer é segurá-lo e dizer desativar barreira. Nira. Isso mesmo, como eu esqueci disso. Obrigado. Abro a janela e pulo para fora retornando à minha forma humana. A entrada fica logo abaixo da janela. Então quando os guardas olham para cima eu uso minhas garras para perfurar suas cabeças. Agora não preciso mais impedi-los de ferir os inimigos. Depois disso eu guardo os corpos enquanto o corvo vem voando carregando os dois demônios em suas garras. Eu agarro os dois e começo a voltar para o local de encontro. Traço Pokira. Eu estava dentro de uma sala cheia de corpos decapitados. Estava sentado em um sofá comendo frutas enquanto conversava com Biako. Eles eram muito idiotas. Eu ainda não posso acreditar que eles realmente pensaram que você era apenas um ladrão. Biako. Tudo o que eu tinha que fazer era roubar algumas coisas do cofre e correr por toda a mansão como se estivesse tentando escapar. Os idiotas se juntaram a correr atrás de mim sem saber que eu os estava atraindo. Você usou as runas do trovão bem como armadilhas nesta sala. Parece que seu treinamento com Jai foi útil. Biako, eu levei essas 2 semanas para treinar novamente tudo o que minha mãe me ensinou. Jai com seus sentidos aguçados foi a melhor pessoa para treinar comigo. Biako, que aprendeu a mudar para sua forma de tigre sem precisar da minha energia espiritual, começa a reunir todos os corpos. Não se esqueça de pegar os corpos. Biako, sim, o mestre não quer deixar nenhuma pista, assim é melhor. Enquanto falo com Biako, faço minhas adagas que são tão completas quanto uma espada retornarem ao seu tamanho normal comprimindo o metal junto com uma runa do elemento metal que tenho treinado com Biako. Enquanto estivermos aqui, continuaremos roubando tudo que eles têm. Karina parece querer um novo conjunto de pratos de porcelana. Seja rápido, ainda temos mais um lugar para ir antes de voltar para o calabouço. Biako, os adoradores de demônios, traidores que ajudaram esses vampiros e demônios a fazer atrocidades contra seu próprio povo. Eles são mais fracos que os vampiros, acho que podemos capturá-los. Biako, pode ser uma boa ideia. Nyx pediu para capturar os fracos para matar dentro do dungeon. Vontade do Caos capítulo 332, cap 331, resgatando Leonardo Povo Nyx,
O mestre me deu a missão de derrubar uma mansão com 3 demônios e 50 vampiros. Foi um trabalho fácil. Eu viajei pelas sombras. Toda vez que encontrava alguém sozinho eu fazia uma cúpula de sombra ao redor deles antes de matar com minhas próprias mãos. Então usei minhas sombras para guardar o corpo. Então quando eu desfaço a cúpula de sombra depois de alguns segundos não havia deixou pistas. Também não precisei me preocupar com o sangue dos inimigos me alertando da minha presença. Levei menos de 2 horas para matá-los todos e nenhum deles percebeu, mas agora estou com alguns problemas. Diga-me novamente, por que esses Lizardman estão presos no porão? Foi um presente para o rei. Ele gosta de comer carnes mais exóticas. Quando encontramos uma vila nos pântanos perto da cidade fizemos o possível para atacá-los sem matar mais do que o necessário. Menos demônio. Nós estávamos mantendo-os vivos para tornar a carne o mais fresca possível para o rei mais tarde. Menos demônio. Devem ter umas 70 pessoas aqui. Posso ver o medo nos olhos deles. Tem até crianças aqui. Eu estava em uma forma meio humanoide e meio dragão. Minhas pernas e braços eram de dragão. Eu também tinha 2 chifres de cristal preto com brilhos dentro da minha cabeça e uma cauda atrás das costas. Eu vou deixar você vivo para mais tarde. Eu pego uma poção para dormir de um item de armazenamento e forço o demônio de pele vermelha preso pelo pescoço em minhas garras a beber a poção. Quando ele perde a consciência eu o libero para afundar na prisão das sombras. Depois disso, vou até a cela e puxo as grossas barras de ferro quebrando-se em pedaços antes de entrar na cela onde todos os Lizardman foram mantidos. Algum de vocês fala a língua comum? Isso dificulta já que não consigo me comunicar com eles. Depois de quebrar a cela todos os Lizardmen olham para mim e se entreolham. Então com dificuldade, eles começam a se ajoelhar na minha frente. Obrigado por salvar o que resta de nosso povo, grande dragão. Homem lagarto. Um dos homens lagarto mais altos e fortes. Um homem da minha altura com pele morena e escamas verdes nos braços e pernas. Quando ele se ajoelha você pode ver as escamas em seus ombros e costas também, bem como sua cauda coberta de escamas verdes. Seu cabelo era preto e seu corpo tinha muitas cicatrizes. Estranhamente havia um pequeno chifre branco no lado esquerdo de sua testa. Este Lizardman falava a língua comum e me agradeceu enquanto se ajoelhava na minha frente, sem entender o que estava acontecendo, mas aliviado por um deles poder se comunicar comigo. Por que você está ajoelhado? As pessoas da minha aldeia acreditam no deus dragão Akatoshi, então temos imenso respeito por todos os verdadeiros dragões. Homem lagarto, vejo que alguns de vocês têm chifres. Nós somos descendentes de um Dragonel Tiknit, como tal, mesmo depois de muitas gerações. As pessoas da minha aldeia ainda têm um traço de sua linhagem, às vezes alguns mostram um traço físico como eu. Homem lagarto, mas acho que foi isso que nos colocou em apuros. Ouvi alguns dos que nos atacaram dizendo que seu líder adoraria nosso sangue. Homem lagarto, qual é o seu nome? Meu nome é Baruch, sou o guerreiro mais forte da vila, falhei em meu dever de proteger os outros. Baruch, você é o único que conhece a língua comum? Sim. Só o líder da aldeia e eu conhecíamos a língua comum, mas agora que o líder da aldeia está morto e só eu sei. Baruch, isso está ficando complicado, não sei o que fazer, acho que vou ter que pedir ajuda ao mestre. Por favor, levante a cabeça, diga aos outros para pararem de se ajoelhar também. Como você pede, grande dragão. Baruch, a meu pedido Baruch se levanta e se vira para outro Lizardman falando com eles em sua língua. Enquanto isso eu fecho meus olhos e tento entrar em contato com o mestre através de nossa conexão. Mestre, você pode me ouvir? Mestre, eu preciso de ajuda. Você está em perigo. Zenos, não, eu terminei do meu lado. Todos os inimigos aqui estão mortos. Preciso de sua ajuda em outra situação. Encontrei prisioneiros Lizardman onde estou. Parece que os demônios queriam dá-los ao rei de Macari para a refeição. O que devo fazer com eles? Pergunte se há um lugar para onde voltar. Talvez possamos levá-los de volta para suas casas. Zenos, quantos? Zenos, mais de 70. Pergunte o que eles planejam fazer agora. Podemos deixá-los em qualquer lugar. Zenos, abro os olhos apenas para descobrir que todos os homens lagarto estão olhando silenciosamente para mim. Você tem algum lugar para ir? Talvez eu possa ajudá-lo a chegar lá. Nossa aldeia é mais velha que a maioria dos reinos menores, mas estamos sempre envolvidos em seus problemas. Agora nossa aldeia está destruída, nossos campos e casas todos destruídos. Baruch,
Suspirar. Sabemos que não seremos bem-vindos em nenhuma cidade. Ao contrário dos homens besta, nossa raça é tratada como demis pelos reinos ao redor, mas a população nos trata mais como monstros. Baruch, não temos para onde voltar e não sabemos o que fazer agora. Baruch, você ouviu isso, mestre? Sim, Zenos. Poderíamos recebê-los no Dungeon também? Já existem mais de 6.000 no Dungeon. Então o que são outros 70? Por que não? Zenos, eu ainda tenho outras coisas para fazer, então lide com eles você mesmo e se eles não quiserem ficar no Dungeon, então não os force. Apenas leve-os para fora da cidade. Zenos, tudo bem. O mestre cortou a conexão. Eu me viro para Baruch e explico sobre o Dungeon. Também explico sobre outras raças que vivem lá sem ser muito específicos sobre quais. Depois pergunto se eles querem morar no Dungeon também. Baruch sorri e se vira para outro Lizardman falando em sua língua. Logo Baruch se vira para mim enquanto se ajoelha novamente junto com todos os outros homens lagarto. Alguns estão até chorando. Estou honrado em permitir que meu povo e eu vivamos com você, grande dragão. Baruch, pare de me chamar de grande dragão. Meu nome é Nix. Esse é o nome que meu mestre me deu. Como desejar grande Nix. Baruch, suspirar agora eu sei porque o mestre não gosta desse tipo de situação. Eu abro um portão para o dungeon e digo para eles esperarem na sala segura no primeiro andar enquanto eu subo para o quarto andar para falar com Sophie e Ivan sobre os novos moradores. Então eu os deixo lidar com isso e saio do dungeon, fechando o portão atrás de mim. Traço o povo Leonardo. Minha família sempre foi amante das artes e culturas de diferentes lugares. Minha paixão eram as cidades que visitava desde pequena. Cada cidade era única. À medida que cresci, comecei a adquirir o hábito de desenhar casas, lojas, edifícios, ruas, cidades, etc. Quando me tornei adulto comecei a trabalhar na construção de casas e prédios. Viajei por muitos reinos para aprender diferentes técnicas. Com o passar do tempo fiquei famoso sem perceber o que abriu novas oportunidades para mim. Tive a oportunidade até de construir uma rua inteira de uma cidade onde tudo havia sido destruído por causa de um ataque de uma onda de monstros. Mas um dia fui falsamente acusado de um crime que não cometi e me tornei escravo criminoso. Não sabia o que aconteceu na época em que fui comprado por um rei de alguma nação. Pensei que poderia ser livre, mas eu estava errado. Ele me obrigou a reconstruir uma cidade que não precisava de reparos. Achei isso estranho, mas fiquei um pouco feliz, pois seria a primeira vez que ia reconstruir uma cidade inteira. Com o passar do tempo descobri que o que eu estava fazendo parecia muito suspeito e no final do trabalho a morte dos meus subordinados estava obviamente planejada. Com o passar dos anos e outros trabalhos de reconstrução de cidades comecei a notar coisas suspeitas ao meu redor. A morte de meus subordinados sempre me afetou muito, mas eu tinha entendido que o meu tornar-me escravo também estava planejado. Também tinha percebido que o King realmente era. Quando não havia mais trabalho fiquei preso no porão de uma mansão. Pensei que ia ser morto assim como meus subordinados até agora, mas parecia que eles me queriam vivo até colocarem seus planos em prática. Isso me deixou preso por muito tempo. Até hoje acontece algo estranho. Um ser vestido de preto apareceu do nada na frente da cela onde estou. Ele tinha a altura de uma criança, mas conseguiu destruir as grossas barras de ferro com as mãos com muita facilidade e entrar no célula. Ele moveu as mãos mais uma vez destruindo as correntes que me prendiam. Então tirou a máscara revelando uma linda criança, mas não consegui dizer se era menino ou menina. Só sei que a criança riu de mim enquanto dizendo uma frase para mim que eu nunca pensei que ouviria. Eu vim para resgatá-lo, Leonardo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.